Lélia Gonzalez é uma filósofa e socióloga brasileira, nascida em 1935 no estado de Minas Gerais e morta em 1994 no Rio de Janeiro. Ela morreu muito cedo, aos 59 anos, mas isso não a impediu de deixar contribuições imensas para pensar as marcas da colonialidade na sociedade brasileira. Graduou-se em História e Filosofia e foi professora na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No final dos anos 70, já formada, foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. Começava ali a trajetória de uma ativista incansável contra a forte e resistente presença do racismo entre nós. Frequentou o movimento negro nos Estados Unidos, onde dialogou com autoras como a filósofa Angela Davis. As duas conviveram no final da década de 70 na Califórnia. Enquanto Davis publicava Mulheres, Raça e Classe, Gonzalez apresentava a mulher negra na sociedade brasileira, trabalhos que dialogam na discussão sobre a escravidão e os seus impactos na formação da mulher negra em ambos os países. A esse trabalho de Lélia somam-se textos fundamentais na sua obra, como Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, de 1984, a categoria político-cultural de Americanidade e Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Esses dois últimos são textos de 1988, ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil e ano também de um impulso na luta contra o racismo. O pensamento de Lélia é marcado também por trânsitos interdisciplinares. Eu já mencionei que ela foi formada em História e em Filosofia, mas em 1975 ela participa da criação do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. A teoria psicanalítica passa a ser, a partir daí, um instrumento permanente da sua crítica ao racismo. A atuação intelectual e política de Lélia Gonzalez também é marcada por esses trânsitos, né? Então, em 1985, ela é integrante da primeira formação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criado ainda no governo de José Sarney, no início do processo de redemocratização política do país. Um dos elementos de crítica à violência racista e colonial em seu pensamento é o uso do termo ladino, designação de escravos e índios, e que já tinham alguma instrução e por isso podiam realizar tarefas menos braçais. Ladino também é sinônimo de esperto, pilantra, malandro, né? E essa ambiguidade vai interessar a Lélia, porque ela vai também fazer uma aproximação sonora entre ladino e latino, fazendo aí uma estratégia de mostrar como a ideologia do opressor depende do recalque da nossa latinidade e da correspondente ilusão de superioridade de uma elite que prefere se ver europeia, ladina. Ao propor a noção de améfrica ladina, Lélia aponta para o racismo como elemento fundamental na internalização da suposta superioridade do colonizador pelos colonizados. Lélia entendia que também era preciso enfrentar a construção histórica e naturalizada do negro passivo, obediente, submisso e subalternizado. Para isso, valeu-se da leitura da obra do psiquiatra negro Frantz Fanon, de quem foi uma pesquisadora pioneira no Brasil. Em diálogo com Freud, Lacan e Frantz Fanon, Lélia propõe a formulação original de americanidade, conceito com o qual ela acredita ser possível assumir a africanidade da América Latina, a sua porção africana como constitutiva da nossa identidade. Outro modo de dizer que o racismo à brasileira está sustentado por um imaginário europeu que nos mantém incapazes
de olhar para aquilo que de fato somos, América Latinas.